Você será inútil com uma criança, zombou o CEO milionário. 4 anos depois, ele a viu no parque, segurando a filha deles com os seus olhos. Emma estava no canto do escritório elegante, com as mãos a tremer enquanto agarrava o pequeno teste de plástico que tinha alterado o curso da sua vida para sempre. As janelas do chão ao teto, atrás de Michael, davam para o horizonte cintilante, mas tudo o que ela conseguia ver era as suas costas, altas e largas, com o reflexo das luzes da cidade a brilhar no seu cabelo escuro. Ela tinha ensaiado 100 maneiras de lhe contar, tinha imaginado resultados mais suaves, tinha rezado para que o homem que amava visse a notícia como uma bênção. Quando as palavras finalmente saíram dos seus lábios, vieram em um sussurro, mas o silêncio na sala fez com que parecessem mais altas, mais pesadas, como se tivessem sido esculpidas em pedra. Por um momento, ele não se moveu, a sua postura reta e imóvel, como uma estátua. Ela pensou que ele não a tinha ouvido. Mas então ele virou-se, os seus olhos azuis penetrantes, fixando-se nela com um olhar que fez o estômago dela revirar. A expressão de Michael era ilegível no início, as suas feições calmas, de uma forma que a perturbava. Ela deu um pequeno passo à frente, desesperada por um sinal de carinho, por alguma pista de que ele a abraçaria, pegaria na sua mão e diria que enfrentariam aquilo juntos. Em vez disso, os seus lábios curvaram-se em um sorriso frio que não chegava aos seus olhos, e a sua voz saiu tão nítida e definitiva como uma lâmina. Você será inútil para qualquer pessoa com uma criança. As palavras atingiram-na mais forte do que qualquer golpe. Por um momento ela não conseguia respirar, não conseguia pensar, nem sequer conseguia ficar de pé corretamente. Os seus joelhos tremiam como se fossem ceder, e o seu aperto no teste de gravidez vacilou. Ela esperava choque, negação, talvez até raiva, mas nunca esperava crueldade falada tão abertamente, como se ela não passasse de um erro no seu caminho para o sucesso. Michael, você não quer dizer isso? Ela conseguiu sussurrar, a sua voz falhando enquanto ela segurava o teste na direção dele como uma prova de algo sagrado. Este é o nosso bebê, seu e meu. Os seus olhos azuis suplicaram a ele, procurando o homem que ela pensava conhecer, o homem que uma vez sussurrava promessas na calada da noite, quando eles estavam enrolados um no outro, longe do mundo. Mas o seu olhar era gelo, a sua mandíbula cerrada, com um tipo de orgulho que era inabalável. Ele deu um passo para mais perto, imponente sobre ela, e embora a sua voz tenha baixado, carregava o peso de algo inamovível. Eu não quero isso, Emma. Não vou deixar que me prenda. Você fez a sua escolha, mas eu não farei parte dela. Não pense por um segundo que arrastar-me para isto vai mudar alguma coisa. O peito dela a apertou, e ela sentiu como se o ar na sala se tivesse tornado venenoso. O escritório, que antes parecia um lugar de ambição e possibilidade, agora parecia uma prisão, cada superfície polida a refletir a sua dor de volta para ela. As lágrimas turvaram a sua visão, mas ela recusou-se a deixá-las cair na frente dele. Ela já lhe tinha dado poder demais. Lentamente, dolorosamente, ela puxou a sua mão para trás, o teste ainda agarrado na sua palma como uma promessa quebrada. Ela queria gritar, exigir como ele podia ser tão insensível, mas a sua voz falhou, colapsando em silêncio. Michael virou-lhe as costas então, as suas mãos a deslizarem para os bolsos, enquanto ele olhava pela janela para o império que tinha construído. O seu reflexo olhava para ele do vidro, perfeito e intocável, como se a mulher que estava atrás dele já não existisse. Emma olhou para ele por um último momento, o seu coração a partir-se
Quando ela percebeu que o homem que ela amava tinha desaparecido, substituído por alguém que valorizava a sua riqueza e imagem mais do que a vida que eles tinham criado juntos. Os seus pés pareciam pesados enquanto ela caminhava para a porta, cada passo a ecoar com a finalidade das suas palavras. No limiar, ela parou, a mão na maçaneta, a sua garganta a arder enquanto ela lutava para manter a compostura. Por um segundo fugaz, ela permitiu-se olhar para trás. Ele não tinha se movido, não tinha virado, não tinha mostrado a mais leve rachadura na sua armadura. A visão cortou-a mais fundo do que as suas palavras jamais poderiam. Ela abriu a porta e entrou no corredor frio. O seu corpo a tremer, a sua visão turva pelas lágrimas que ela já não conseguia segurar. O som da sua voz ficou nos seus ouvidos enquanto ela se afastava. Você será inútil para qualquer pessoa com uma criança. A crueldade ecoava através dela como uma maldição. Mas enquanto ela pressionava a mão na sua barriga, ela sentiu o mais fraco brilho de desafio agitar-se dentro dela. Ela não seria inútil. Ela não permitiria que o seu filho fosse definido pela rejeição dele. E embora o seu coração se sentisse partido para além do concerto, ela fez um voto silencioso enquanto caminhava para a noite. Ela lutaria pela vida que crescia dentro dela, não importa o quão sozinha ela tivesse que estar. Emma deixou o escritório de Michael com o seu mundo em pedaços, mas uma vez que a tempestade inicial de desespero tinha passado, ela encontrou-se a agarrar a uma única verdade inabalável. A criança que crescia dentro dela merecia amor, proteção e uma chance de vida. Ela chorou por horas naquela noite, o seu travesseiro úmido e o seu corpo a tremer com soluços que pareciam esgotar a própria medula dos seus ossos, mas quando a madrugada se rompeu pelas cortinas finas do seu pequeno apartamento, ela levantou-se com um novo tipo de determinação. Ela não tinha ninguém em quem se apoiar, nenhuma família por perto para oferecer apoio, nenhum parceiro para partilhar o fardo, mas ela tinha a si mesma e tinha o batimento cardíaco frágil dentro dela que lhe deu uma força que ela não sabia que possuía. Os meses que se seguiram testaram-na de maneiras que ela nunca poderia ter antecipado. O seu corpo doía à medida que a gravidez progredia, as suas costas doridas por ficar muito tempo de pé no trabalho, os seus pés inchados por turnos intermináveis no restaurante. O uniforme, que antes servia facilmente, ficou mais apertado a cada semana, até que ela teve que o substituir por uma versão de segunda mão de uma loja de caridade, uma que cheirava levemente a lixívia, não importa quantas vezes ela a lavasse. Os clientes raramente notavam a sua exaustão, focados apenas nos seus pratos de comida gordurosa, mas os seus colegas de trabalho viam as olheiras escuras sob os seus olhos e, às vezes, ofereciam-lhe 10 minutos extras de descanso, embora nenhum deles pudesse realmente compreender o peso que ela carregava. À noite, quando ela voltava para casa, ela desabava na cama e sussurrava para a sua barriga, contando ao seu filho por nascer histórias sobre a vida que eles partilhariam, prometendo que não importa o quão difícil as coisas se tornassem, ela nunca se arrependeria de os ter escolhido. A solidão era frequentemente insuportável. Ela tinha amado Michael uma vez com todo o seu coração. Tinha acreditado nas promessas que ele fez quando eles se deitavam juntos nas horas tranquilas da noite, mas essas promessas tinham se quebrado como vidro. A rejeição ainda cortava fundo, o eco das suas palavras cruéis a voltarem nos piores momentos, mas cada vez que o bebê se movia dentro dela, Emma sentia a sua força renovada.
Era como se a criança estivesse a lembrar-lhe que ela não estava tão sozinha como se sentia, que os dois já eram uma equipe unida por algo mais forte do que a dor. Às vezes ela colocava a mão sobre a sua barriga e fechava os olhos, imaginando pequenos dedos a enrolarem-se nos dela, um sorriso que ela ainda não tinha visto, uma gargalhada que um dia encheria o silêncio do seu apartamento. O seu corpo suportava as marcas do sacrifício. Os seus tornozelos inchavam depois de longos turnos, as suas costas latejavam quando ela carregava tabuleiros pesados, e a sua pele ficava pálida pelo esforço de trabalhar enquanto carregava uma criança. No entanto, Emma recusou-se a desistir. Ela poupava cada dólar extra, cortando nas suas próprias refeições, para garantir que teria o suficiente para fraldas, roupas e consultas médicas. O frigorífico estava muitas vezes quase vazio, os armários despidos, mas ela mantinha uma pequena gaveta cheia de roupas de bebê cuidadosamente dobradas, que ela tinha comprado de segunda mão, cada peça lavada e alisada como se estivesse a preparar-se para a realeza. Ela as tirava à noite, passando os dedos sobre o tecido macio, imaginando o seu filho aninhado nelas, seguro e quente. Um dos momentos mais difíceis veio durante a sua primeira ultrassom. A sala estéril cheirava levemente a antisséptico, e ela deitou-se na cama estreita, o seu coração a acelerar com medo e antecipação. Quando o ecrã cintilou e ela ouviu o batimento rápido e constante do coração do seu bebê, as lágrimas deslizaram pelas suas bochechas, sem controlo. Foi o som mais bonito que ela já tinha ouvido, frágil e forte ao mesmo tempo. Ela pegou na imagem borrada que a enfermeira lhe entregou e segurou-a contra o seu peito, sentindo como se lhe tivesse sido dada a prova do milagre que ela estava a carregar. Embora eu esteja sozinha, ela sussurrou entre as lágrimas, eu estou aqui. Eu sempre estarei aqui. Você nunca será indesejado. Essa promessa tornou-se a âncora a qual ela se agarrou, repetindo-a nas noites em que o desespero ameaçava oprimi-la. O mundo de Emma encolheu para o essencial: trabalho, poupança e preparação para o dia em que o seu filho chegaria. Ela aprendeu a viver sem luxos, sem descanso, sem a garantia de um parceiro, mas também aprendeu quanta força ela realmente carregava. Cada obstáculo endureceu a sua determinação. Cada insulto de clientes ou olhar desdenhoso de estranhos apenas alimentava a sua determinação de provar que ela e o seu filho eram suficientes. Embora as palavras de Michael ainda a assombrassem, sussurrando cruelmente no fundo da sua mente, ela lutou contra elas com cada batimento cardíaco que ela carregava dentro dela. Ela não era inútil, e o seu filho também não era. Juntos, eles já estavam a reescrever a história que ele tinha tentado terminar antes de ela começar. A noite em que Sofia nasceu foi uma que Emma carregaria no seu coração para sempre, tanto pela sua dor como pela sua beleza. O parto começou com uma dor surda na parte inferior das costas que se espalhou pelo seu corpo em ondas constantes. E embora ela tivesse se preparado para este momento, a realidade dele era muito mais avassaladora do que ela imaginava. Sozinha no seu pequeno apartamento, ela agarrou a borda da mesa da cozinha, a sua respiração a vir em rajadas fortes, enquanto as contrações se tornavam mais fortes. O medo subiu pela sua espinha quando ela percebeu que não podia fazer isso sozinha, não nestas 4 paredes sufocantes. Com as mãos a tremer, ela chamou um táxi, arrastando a sua mala escada abaixo e para a noite chuvosa. A chuva estava a cair forte, a encharcar o seu cabelo e a colar as suas roupas ao seu corpo, mas ela continuou,
agarrando o seu estômago a cada passo doloroso. O hospital era um borrão de luzes brancas e vozes a dar instruções que ela mal conseguia seguir. Enfermeiras apressaram-na por longos corredores, carrinhos a chacoalhar por perto, máquinas a apitar constantemente em segundo plano. Emma sentiu como se estivesse a ser puxada para uma tempestade sobre a qual ela não tinha controlo, o seu corpo a ser atormentado por ondas de dor que pareciam vir mais rápido e mais forte a cada minuto que passava. Ela agarrou as grades da cama do hospital, os seus nós dos dedos brancos, a sua garganta em carne viva por gritar, o seu corpo encharcado de suor. As horas arrastaram-se interminavelmente e houve momentos em que ela pensou que se desintegraria completamente. Ela suplicou silenciosamente pela força para continuar, e cada vez que a sua determinação vacilava, ela colocava a mão sobre o seu estômago, sussurrando que ela estava a fazer isso pela vida minúscula dentro dela, que juntos eles iriam conseguir. Quando os momentos finais chegaram, ela pensou que o seu corpo poderia estilhaçar sob o esforço, os seus gritos arrancados do seu peito como se viessem de outra pessoa. E então, cortando todo o barulho, veio um choro, nítido e penetrante, o som de uma nova vida a encher a sala estéril. O corpo de Emma desabou em alívio, a sua visão turva com lágrimas quando o médico anunciou: "É uma menina." Momentos depois, eles colocaram o pequeno embrulho nos seus braços e ela olhou para a vista mais frágil e miraculosa que ela já tinha visto. O rosto do bebê estava vermelho e enrugado, os seus punhos cerrados, os seus choros exigentes e ferozes. Emma tocou a bochecha da sua filha com dedos a tremer e soluçou mais forte do que ela jamais tinha feito na sua vida. Quando Sofia abriu os seus olhos pela primeira vez, a respiração de Emma falhou. Eles eram azuis, brilhantes e penetrantes, tão dolorosamente familiares que Emma pensou por um instante que o seu coração se partiria de novo. Eles eram os olhos de Michael, um reflexo do homem que a tinha rejeitado, mas neste corpo minúsculo eles não carregavam crueldade nem rejeição. Em Sofia, esses olhos eram puros, inocentes, não contaminados por orgulho ou frieza. Emma pressionou os seus lábios na testa da sua filha e sussurrou o nome que ela tinha escolhido muito antes desta noite. Sofia! Ela disse-o repetidamente, deixando as sílabas se instalarem no ar, até que se sentissem como uma oração. As horas depois foram um borrão de exaustão e admiração. As enfermeiras verificavam os sinais vitais e moviam-se rapidamente pela sala, mas Emma mal as notava, o seu olhar fixo no pequeno milagre nos seus braços. Ela traçou cada detalhe do rosto de Sofia, o seu nariz minúsculo, o leve cacho de cabelo escuro que se agarrava úmido à sua cabeça, os dedos impossivelmente pequenos que se enrolavam instintivamente em torno do polegar de Emma. Pela primeira vez em meses, a solidão esmagadora diminuiu. Ela já não estava sozinha. À medida que a noite se aprofundava, a chuva ainda a bater contra as janelas do hospital, Emma deitou-se na cama com Sofia aninhada contra o seu peito. A subida e descida da respiração do bebê estabilizou a dela e ela fechou os olhos com uma sensação de paz que não conhecia há anos. O mundo lá fora podia permanecer frio e cruel. As palavras de Michael podiam ecoar para sempre no fundo da sua mente, mas neste momento nada disso importava. O que importava era o peso frágil da sua filha nos seus braços, o som suave das suas respirações minúsculas, a certeza de que ela lutaria por esta criança com cada parte de si mesma. Emma sussurrou promessas para a sala silenciosa, promessas de amor,
de segurança, de uma vida definida não pela rejeição, mas pela resiliência. Quando o sono finalmente a arrastou, ela sonhou não com o passado, mas com o futuro. Com uma menina pequena de cabelo escuro a correr por um parque, com risos a encher um espaço que antes tinha sido silencioso, com um laço que ninguém, nem mesmo Michael Grayson, poderia alguma vez tirar. A vida de Michael Grayson nesses 4 anos parecia perfeita no papel, um projeto de sucesso que as revistas e apresentadores de televisão adoravam repetir como se ele fosse algum tipo de lenda moderna. A sua empresa tinha duplicado os seus lucros, expandindo-se para mercados que outros tinham medo de tocar. E o seu nome tornou-se sinônimo de ambição implacável. Em cada gala, em cada conferência de imprensa, ele era o homem para quem as pessoas gravitavam, alto e imaculado nos seus fatos escuros feitos à medida, os seus olhos azuis frios e ilegíveis. Os fotógrafos adoravam-no, as mulheres competiam pela sua atenção e os investidores penduravam-se em cada uma das suas palavras. Para o mundo, ele era intocável, a figura dourada do poder e da riqueza. Mas a portas fechadas, quando as luzes da cidade cintilavam fora das janelas de vidro da sua penthouse, Michael muitas vezes sentia como se o seu império fosse feito de areia, magnífico, mas oco. As suas noites eram preenchidas com festas, com risos que nunca chegavam ao seu coração, e copos de champanhe que esvaziavam demasiado depressa. As mulheres rodeavam-no, bonitas e ansiosas, mas nenhuma ficava mais do que algumas semanas, e nenhuma agitava nada, além de uma distração passageira. Ele dizia a si mesmo que preferia assim, que os laços eram correntes, e ele se tinha libertado há anos. Mas, às vezes, quando ele via o seu reflexo no espelho, depois de outra noite superficial, ele via algo que não conseguia ignorar, a leve sombra de arrependimento a cintilar nos seus olhos. Ele dispensava-a, afogando-a em trabalho e barulho, mas nenhuma quantia de dinheiro ou sucesso parecia silenciá-la completamente. Ele tinha dominado a arte do controlo, mas havia momentos em que ele não conseguia controlar a memória. No silêncio, quando ele estava sozinho com um copo de uísque na mão, ele ouvia a voz dela novamente, suave e suplicante, a dizer-lhe que ela estava a carregar o seu filho. Ele via o rosto dela, os seus olhos azuis, cheios de desespero, e ele ouvia a sua própria voz a responder, fria e impiedosa. Você será inútil para qualquer pessoa com uma criança. As palavras repetiam-se na sua mente como um eco que se recusava a morrer. Ele dizia a si mesmo que era necessário, que ele tinha feito a escolha certa, que ele se tinha poupado de uma fraqueza que teria descarrilado o seu império. Mas no fundo, onde o orgulho não conseguia chegar, algo o roía. O iate tornou-se a sua mais recente distração, uma fortaleza brilhante de luxo a flutuar no mar aberto. Ele comprou-o não porque precisava, mas porque queria provar que podia ter algo que os outros apenas sonhavam. Estava equipado com todos os luxos, bancadas de mármore, cabines privadas, decks polidos, onde a elite da cidade se reunia para beber vinho e discutir as suas fortunas. Quando Michael subia a bordo, o mundo via um homem no comando de tudo. No entanto, enquanto as ondas se estendiam infinitamente diante dele, ele muitas vezes sentia uma pontada aguda, de vazio, como se o horizonte o estivesse a ridicularizar com algo que ele não conseguia comprar. Ele ficava na grade até tarde da noite, o vento a chicotear o seu cabelo escuro, e sentia um vazio que nenhum negócio, nenhum império, nenhuma mulher podia preencher. Ele convenceu-se de que este era simplesmente o custo da grandeza. O amor era para os fracos, a família para os comuns, e ele não era nenhum dos dois. E, no entanto,
em raros momentos, uma pergunta surgia. E se ele estivesse errado? E se ele tivesse atirado fora algo que importava mais do que tudo isso? Ele esmagava o pensamento rapidamente, enterrava-o sob folhas de cálculo, contratos e manchetes, mas ele sempre voltava. Enquanto ele estava em penthouses e em iates, encoberto em riqueza, Emma vivia num mundo completamente diferente. Num apartamento apertado com papel de parede a descascar, ela criava a filha que ele fingia que não existia. A gargalhada de Sofia enchia salas que Michael nunca tinha visto, as suas pequenas mãos a alcançarem uma mãe que nunca a deixou sentir a ausência de um pai. À noite, Emma sentava-se perto da janela com o seu filho a dormir encostado ao seu ombro, o brilho dos candeeiros de rua a lavar os seus rostos, e ela sussurrava as mesmas promessas que Michael tinha abandonado. Sofia cresceu forte e brilhante, amada ferozmente pela mulher que se recusou a deixar que a rejeição os definisse. Michael não sabia disso. Ele não sabia o quanto a sua filha se parecia com ele, como o cabelo escuro dela caía em ondas suaves, como os seus olhos azuis espelhavam os dele perfeitamente. Ele não sabia o quanto de si mesmo tinha sido levado para a frente sem a sua permissão. Mas o dia estava a chegar quando ele veria isso, quando as paredes cuidadosamente construídas do seu império desmoronariam face à verdade que ele tinha passado anos a negar. E quando esse momento chegasse, nenhuma quantidade de poder ou orgulho o protegeria do que estava à espera. A primavera tinha chegado com uma gentileza que Emma não sentia há anos, e pela primeira vez em muito tempo ela decidiu dar a si mesma e a Sofia um dia longe da luta pela sobrevivência. O parque perto do seu apartamento estava cheio de árvores a florir, o ar perfumado com o cheiro de lilazes, e a gargalhada das crianças ecoava pelos campos. Emma segurou a pequena mão da sua filha enquanto eles caminhavam juntos pelo caminho de cascalho, a ver Sofia avançar com a energia ilimitada que apenas uma criança de 4 anos podia ter. O cabelo escuro dela saltava à volta dos seus ombros, os seus olhos azuis a brilhar à luz do sol, enquanto ela se virava para gritar: "Mamã, olha para mim!" Emma riu, o seu coração a inchar, e abriu seus braços enquanto Sofia corria de volta e se atirava para eles. Segurando a sua filha perto, ela pressionou o seu rosto no cabelo da criança, inalando o cheiro de inocência e alegria que fazia com que cada sacrifício valesse a pena. Eles encontraram um lugar tranquilo debaixo de uma árvore a florir e estenderam uma pequena manta. Emma tinha preparado um piquenique simples, sanduíches, maçãs e um miminho de biscoitos que ela tinha assado na noite anterior. Sofia sentou-se de pernas cruzadas na manta, a balançar as suas pernas enquanto ela mordia uma maçã e tagarelava sobre as borboletas e os jogos que ela queria jogar. Emma ouvia a acenar com a cabeça, os seus olhos nunca a deixarem a menina que se tinha tornado o seu mundo inteiro. Por algumas horas, o peso das contas por pagar, dos longos turnos de trabalho e das noites solitárias pareceu levantar. Eram apenas as duas, uma mãe e filha, a criar memórias num lugar cheio de gargalhadas e luz. Michael Grayson não tinha planeado estar naquele parque. Ele tinha combinado uma breve reunião ao ar livre com um parceiro de negócios antes de ir para um jantar na cidade. O seu carro polido parou à entrada, o seu cabelo escuro penteado de forma arrumada, o seu fato feito à medida impecável como sempre. Ele caminhou com o seu ar habitual de comando, os seus olhos azuis a examinarem o espaço, à sua volta mais por hábito do que por interesse. Mas então o seu olhar ficou preso em algo inesperado, algo que fez os seus passos vacilarem de uma forma
que ele não tinha experimentado há anos. Ao princípio, ele pensou que não passava de um truque de luz. Uma mulher loira sentada debaixo de uma árvore, a sua cabeça inclinada para trás enquanto ela ria, segurando uma menina perto. Havia inúmeras famílias no parque, isso não devia importar. Mas quanto mais ele olhava, mais uma estranha inquietação se acumulava no seu peito. O cabelo da mulher brilhava dourado ao sol, o tom exato que ele se lembrava de passar as suas mãos há muito tempo, e embora os anos tivessem passado, a curva do seu rosto e a forma como ela se mantinha pareciam assustadoramente familiares. E então, os seus olhos caíram sobre a criança. Ela estava a rir alto, o seu pequeno corpo a contorcer-se, enquanto ela tentava escapar das cócegas da sua mãe, o seu cabelo escuro a brilhar como seda polida. Mas foram os seus olhos que fizeram o coração de Michael quase parar, azuis brilhantes e penetrantes, claros como gelo e dolorosamente familiares. Eram os seus olhos, replicados perfeitamente num rosto demasiado jovem para pertencer a qualquer pessoa, exceto ao seu sangue. Ele ficou enraizado no local, o seu peito a apertar enquanto a realização o atingia. Esta não era apenas uma criança qualquer. Esta era a sua filha. Emma sentiu o peso do olhar de alguém e virou-se, a sua gargalhada a desaparecer instantaneamente quando o seu olhar se fixou nele. Por um momento, ela não conseguia respirar, os seus braços a apertarem-se protetoramente à volta de Sofia. Os seus olhos encontraram-se através da distância, e tudo o que ela tinha lutado tanto para enterrar veio de volta. O escritório, as suas palavras, a crueldade que a tinha cortado em pedaços. Ele parecia mais velho, mais nítido, a sua presença tão imponente como sempre. Mas por trás da sua confiança, ela viu algo mais, algo perturbado. Sofia sentiu a tensão e olhou para cima, a sua pequena mão a puxar a manga de Emma. «Mamã, quem é aquele homem?» Ela perguntou inocentemente, a sua voz a carregar o suficiente para chegar aos ouvidos de Michael. Emma engoliu em seco, a sua garganta apertada com emoção, e forçou os seus lábios a um sorriso fraco e firme pelo bem da sua filha. «Ninguém importante», ela disse suavemente, embora os seus olhos nunca deixassem os de Michael. Michael sentiu como se o chão tivesse se movido debaixo dele. A reunião que ele tinha arranjado já não importava. O mundo à sua volta desvaneceu-se em insignificância. Tudo o que ele conseguia ver era a menina com os seus olhos a agarrar-se à sua mãe. A mulher que ele tinha uma vez rejeitado agora a olhar para ele com uma força que o envergonhava e o desarmava. Pela primeira vez em anos, Michael Grayson, que tinha conquistado salas de reuniões e controlado impérios, ficou completamente impotente a olhar para a família que ele tinha atirado fora. Michael ficou congelado na beira do caminho, as vozes e gargalhadas do parque à sua volta a desvanecerem-se em nada, enquanto o seu olhar se fixava na pequena menina a agarrar-se ao lado de Emma. Ele tinha construído um império sobre confiança e controlo, mas naquele momento a sua armadura cuidadosamente construída rachou. E tudo o que ele conseguia sentir era uma dor oca no fundo do seu peito. Ele deu um passo involuntário à frente, os seus sapatos polidos a ranger contra o cascalho, e Emma imediatamente levantou-se da manta, os seus braços a envolverem Sofia protetoramente, como se para a proteger de uma ameaça. O olhar nos seus olhos era nítido e inflexível, os olhos de uma mulher que tinha carregado anos de dor sozinha e não permitiria que a história se repetisse. «Emma?» Michael disse, a sua voz mais baixa e mais áspera do que ele pretendia, como se tivesse que lutar para sair da sua garganta.
O nome tinha um sabor estranho depois de tantos anos, familiar, mas distante, e ouvi-lo ser falado em voz alta fez a mandíbula de Emma apertar. Ela moveu Sofia ligeiramente, segurando a sua filha mais perto enquanto mantinha o seu olhar firmemente fixo nele. Você não deveria estar aqui, ela disse, o seu tom calmo, mas frio, cada palavra cortada como uma lâmina. Não perto dela. Os olhos de Michael moveram-se rapidamente para Sofia novamente, e a visão fez o seu estômago revirar. Ela estava a olhar para ele com curiosidade, o seu pequeno rosto inclinado para o lado, o seu cabelo escuro a emoldurar feições que carregavam pedaços tanto dele como de Emma. Mas foram os seus olhos azuis que mais o chocaram, um espelho dos seus próprios, claros e penetrantes, a carregar uma inocência que ele nunca mereceu. Ele queria falar, fazer perguntas, fechar os anos de distância que os separavam, mas o peso das suas escolhas passadas pressionava-o pesadamente, silenciando tudo, exceto o bater do seu coração. Ela é... Ele começou, a sua voz a falhar antes de se forçar a continuar. Ela é minha? As palavras pairaram no ar, pesadas e inegáveis, e pela primeira vez na sua vida, Michael sentiu-se verdadeiramente com medo da resposta. Emma não hesitou. Sim, ela disse simplesmente. A sua voz firme mesmo enquanto seus braços se apertavam à volta de Sofia. Ela é sua, a filha que você nunca quis, a criança que você disse que me faria inútil. A memória dessas palavras picou mais forte do que qualquer acusação, e Michael sentiu a picada da vergonha subir quente contra a sua pele. Sofia olhou para sua mãe, a confusão a turvar o seu rosto inocente. Mamã, o que você quer dizer? Ela perguntou suavemente, a sua pequena voz a tremer com o peso de palavras que ela ainda não conseguia compreender. Emma inclinou-se, afastando uma madeixa de cabelo do rosto da sua filha, e sussurrou algo que apenas a menina podia ouvir. O seu tom suavizou-se naquele momento, cheio de amor e segurança, mas os seus olhos nunca deixaram os de Michael. Ele sentiu a distância entre eles como um abismo intransponível, um que ele tinha cavado ele mesmo há anos com palavras que ele nunca poderia retirar. Michael queria aproximar-se, explicar, suplicar, mas o seu corpo sentia-se ancorado no lugar. Ele conseguia ver a dor de Emma em cada linha do seu rosto, a exaustão de 4 anos de luta gravada nas suas feições. Ele pensou nas noites que ele tinha passado em luxo, rodeado de barulho e distrações, enquanto ela, provavelmente, tinha estado sozinha com um bebê a chorar, sem ninguém a quem recorrer. A enormidade da sua ausência atingiu-o como um golpe, e pela primeira vez na sua vida, ele sentiu-se pequeno. Eu estava errado, ele disse finalmente, as palavras pesadas quase a quebrarem-se quando saíram dele. Não era o tipo de pedido de desculpas polido que ele estava acostumado a dar ao resolver negócios. Era cru, despido de orgulho, nascido de um lugar de profundo arrependimento. A expressão de Emma não suavizou. Ela abanou a cabeça lentamente, os seus olhos cheios de uma mistura de raiva e mágoa que o tempo não tinha apagado. Estar errado não apaga os anos que você perdeu. Estar errado não desfaz as noites em que ela pediu por um pai, e eu não tinha resposta. Estar errado não lhe devolve o que você roubou. A verdade das suas palavras perfurou, não lhe deixando espaço para argumentar, nenhum espaço para se retirar para a arrogância. Michael baixou o seu olhar brevemente, engolindo em seco contra o nó na sua garganta. Quando ele olhou para cima novamente, Sofia ainda o estava a observar, os seus olhos azuis cheios de uma curiosidade tranquila que o rasgava por dentro. Ele queria contar-lhe tudo, que ele estava arrependido,
que ele tinha sido um tolo, que ele faria qualquer coisa para ganhar a confiança dela, mas as palavras ficaram presas no seu peito, indignas de serem faladas ainda. Emma moveu Sofia para a sua anca, pronta para ir embora, e Michael sentiu o pânico a subir através dele. O pensamento de perdê-las novamente, de voltar para a sua vida vazia sem sequer tentar, era insuportável. "Por favor", ele disse, a sua voz a quebrar de uma forma que nunca tinha antes. "Não me exclua completamente. Deixe-me tentar. Deixe-me pelo menos tentar conhecê-la." Emma estudou-o por um longo momento, a sua expressão ilegível. Depois ela virou-se ligeiramente, o seu cabelo loiro a apanhar a luz do sol, e com uma finalidade tranquila, ela disse: "Tentar agora não apaga que você a abandonou naquela altura." Ela começou a ir embora, Sofia agarrada ao seu ombro, e Michael ficou enraizado no lugar, a ver a mulher que ele tinha uma vez rejeitado desaparecer pelo caminho com a criança que carregava os seus olhos. O mundo à sua volta voltou lentamente à tagarelice das famílias, o sussurro das árvores, mas Michael sentiu como se tudo dentro dele tivesse se movido. Michael não conseguia esquecer a visão de Emma a ir embora com a sua filha, a sua figura a ficar cada vez mais pequena contra o pano de fundo do parque, até que ela se foi completamente, deixando-o parado no caminho. Naquela noite, pela primeira vez em anos, ele voltou para a sua penthouse e achou-a insuportável. As paredes pareciam demasiado limpas, os quartos demasiado vazios, o silêncio sufocante. Ele serviu-se de uma bebida e olhou para o horizonte da cidade que ele tinha uma vez considerado o seu reino. Mas as torres cintilantes zombavam dele agora. Todo o sucesso, todo o poder, toda a riqueza não significavam nada comparado à pequena menina que tinha olhado para ele com curiosos olhos azuis. Aqueles olhos seguiam-no para todo o lado, no espelho quando ele se barbeava, no reflexo das janelas do seu escritório, no gelo do seu copo, enquanto ele o levava aos lábios. Ele não conseguia escapar deles. Dias se passaram, e as rotinas do seu império continuaram sem vacilar. Reuniões foram agendadas, contratos assinados, negócios fechados, mas Michael achava a sua mente a divagar constantemente. Ele apanhou-se a olhar para relatórios que ele tinha uma vez devorado com foco nítido, a sua mente a repetir o som da voz de Emma, o peso da sua acusação, a força nas suas palavras quando ela lhe disse que estar errado não podia apagar anos de abandono. Pela primeira vez na sua carreira, ele perdeu prazos e cancelou aparições. A sua administração sussurrou sobre a sua distração, especulou sobre uma mulher, mas Michael ignorou-os a todos. A verdade era mais do que uma distração, era um acerto de contas. Uma noite, desesperado por respostas, ele encontrou-se a conduzir para o bairro onde Emma vivia. O carro que geralmente o levava a arranha-céus e clubes exclusivos agora serpenteava por ruas rachadas, alinhadas com apartamentos modestos e pequenas lojas de conveniência. Ele estacionou longe o suficiente para que ela não o notasse e esperou, o seu coração a bater de uma forma que nunca tinha durante aquisições hostis ou negociações de milhões de dólares. Eventualmente, ele as viu. Emma a segurar a mão de Sofia enquanto elas caminhavam para casa, do que parecia ser a escola ou a creche. A pequena menina saltitava ao lado dela, a sua pequena mochila a saltar, a sua gargalhada brilhante e livre. Emma parecia cansada, os seus ombros a carregarem um peso invisível, mas a sua mão nunca deixou o ombro da sua filha. Era a imagem de uma vida da qual Michael nunca tinha feito parte, mas cada detalhe se gravava nele, peça por peça dolorosa. Ele veio novamente no dia seguinte, e no dia seguinte,
sempre ficando escondido, a observar à distância. Não era o orgulho que o mantinha lá, mas o medo. Ele não sabia como entrar nas suas vidas sem quebrar o frágil equilíbrio que Emma tinha construído. Mas quanto mais ele observava, mais ele percebia que não podia ficar longe. Cada vislumbre de Sofia, a forma como ela saltitava, a forma como seu cabelo brilhava ao sol, a forma como ela inclinava a cabeça quando ouvia a sua mãe, fazia-o doer com uma saudade que ele não conseguia ignorar. Ele tinha perdido tudo, as suas primeiras palavras, os seus primeiros passos, o seu primeiro sorriso. Nenhum império poderia alguma vez comprar de volta aqueles anos. Finalmente, uma noite, ele reuniu a coragem que lhe restava e bateu à porta de Emma. O prédio era antigo, o corredor fracamente iluminado e a cheirar levemente a carpete úmida, tão diferente dos lobbies brilhantes a que ele estava acostumado. Os seus nós dos dedos bateram na madeira e ele quase se virou antes que a porta se abrisse. Emma estava lá, o seu cabelo loiro puxado para trás, os seus olhos cautelosos e nítidos. Ela não parecia surpresa por o ver, como se ela tivesse esperado por isso eventualmente, mas o seu corpo permaneceu tenso, a sua mão ainda a agarrar a borda da porta, como se ela pudesse excluí-lo a qualquer segundo. Eu preciso de conversar, Michael disse, a sua voz mais silenciosa do que ele tinha planeado, despida da autoridade que ela geralmente carregava. Por favor. Atrás dela, Sofia espreitou, os seus pequenos dedos enrolados à volta da perna da sua mãe. A visão quase o desfez. Os olhos da menina encontraram os dele, grandes e curiosos, e por um momento Michael esqueceu-se de como respirar. Ele queria ajoelhar-se, contar-lhe tudo, explicar por que ele não tinha estado lá, mas ele sabia que quaisquer palavras agora soariam ocas. Então ele olhou para Emma, em vez disso, desesperado. Eu não posso mudar o passado. Eu sei o que eu fiz. Mas eu quero tentar agora. Eu quero conhecê-la. Eu quero ser o pai dela, se você me deixar. Os lábios de Emma apertaram-se, os seus olhos a procurarem o seu rosto com uma intensidade que o fazia querer desviar o olhar, mas ele forçou-se a segurar o olhar dela. Palavras são fáceis, Michael, ela disse finalmente, a sua voz calma, mas dura. Promessas são fáceis. Você não estava lá quando ela nasceu, quando ela estava doente, quando ela chorou por um pai que ela não tinha. Você não estava lá quando eu trabalhei em turnos duplos para pagar a roupa e a comida dela. Você não estava lá para nada. As suas palavras atingiram-no como golpes, cada uma mais pesada do que a última. Ela olhou para Sofia, depois de volta para ele. Se você quer estar na vida dela, você terá que provar isso. Não para mim, mas para ela. E provar isso levará mais do que palavras. Michael sentiu a picada da sua verdade, mas em vez de recuar, ele acenou com a cabeça lentamente, a sua voz a tremer, mas sincera. Então eu vou provar, ele disse. Eu não espero perdão, e eu não espero que você acredite em mim ainda, mas eu vou mostrar-lhe que eu não vou desaparecer novamente. Pela primeira vez, ele não tentou negociar termos ou argumentar a sua posição. Ele simplesmente aceitou o peso da tarefa diante dele. Emma não respondeu de imediato. Ela abriu a porta apenas o suficiente para Sofia voltar a entrar e então olhou para Michael uma última vez, antes de a fechar suavemente, mas firmemente. Ele ficou no corredor, a olhar para a porta fechada, o seu coração a bater, a sua mente cheia de dúvidas. Mas debaixo de tudo isso havia algo que ele não sentia há anos. Determinação, não para negócios ou poder, mas para a chance de finalmente ser um pai. Quando ele se virou para sair,
Ele sabia uma coisa com absoluta certeza: ele não iria embora novamente. Os dias que se seguiram à visita de Michael ao apartamento de Emma não foram fáceis, mas pela primeira vez em anos ele acolheu a dificuldade. Ele começou com pequenos gestos, coisas que pareciam insignificantes, comparadas à escala do império que ele tinha construído, mas que carregavam mais peso do que qualquer triunfo de negócios jamais teve. Ele ofereceu-se para levar Sofia à escola, incerto se Emma o deixaria, e quando ela hesitou, ele simplesmente ficou lá, à espera. Eventualmente, ela concordou, e assim ele encontrou-se a segurar uma mão minúscula na sua, enquanto eles atravessavam os passeios rachados do seu bairro. Sofia saltitava ao lado dele, fazendo perguntas intermináveis sobre os carros, os pássaros, as nuvens, a sua voz viva com curiosidade. Michael respondeu desajeitadamente no início, percebendo quão pouca prática ele tinha em falar com uma criança, mas a gargalhada dela soltou algo nele que tinha estado trancado por tempo demais. Cada dia ele voltava, e cada dia Emma observava de perto, pronta para intervir se ele falhasse, mas Michael não vacilou. Ele ajudou com o dever de casa, atrapalhando-se com palavras simples em livros de histórias, até que Sofia riu e o corrigiu. Ele aprendeu a fazer panquecas, queimando as primeiras até que ela declarou com um sorriso que elas estavam perfeitamente crocantes, e ele encontrou-se a rir genuinamente pela primeira vez em anos. Ele até a deixou trançar o seu cabelo desajeitadamente com fitas cor-de-rosa brilhantes, sentado quieto, enquanto Emma observava do outro lado da sala, com uma expressão dividida entre a incredulidade e o mais fraco traço de diversão. Para um homem que se tinha uma vez definido por controlo e perfeição, estes momentos bagunçados e imperfeitos tornaram-se os que ele mais prezava. Emma permaneceu cautelosa. Ela lembrava-se demasiado bem da forma como ele tinha ido embora, da nitidez da sua rejeição, dos anos que ela tinha passado a lutar sozinha. Ela não conseguia esquecer como ela tinha chorado nos corredores do hospital, sem ninguém para segurar a sua mão, como ela tinha carregado contas no seu bolso e sussurrado orações para que ela tivesse o suficiente para alimentar a sua filha. Ela tinha carregado tudo sozinha, e Michael não tinha estado lá. O perdão não era algo que ela pudesse dar facilmente, e ele nunca lhe pediu para o fazer. Em vez disso, ele apareceu silenciosamente, consistentemente, permitindo que o tempo e a persistência fizessem o trabalho que as suas palavras não podiam. Uma noite, depois de Sofia ter adormecido com o seu coelho de peluche enfiado debaixo do seu queixo, Michael e Emma encontraram-se sentados à mesa da cozinha. O apartamento era pequeno, a tinta a lascar, o frigorífico a zumbir no canto, mas Michael sentia-se mais fundamentado ali do que na sua penthouse de vidro e mármore. Ele dobrou as suas mãos, incerto de como começar, e finalmente falou com uma voz despida da arrogância que o tinha uma vez definido. Eu sei que nada do que eu faço pode apagar os anos que você carregou sozinha. Eu sei que eu não mereço o seu perdão, mas eu quero que você veja que eu não a abandonarei novamente, e eu não irei embora de você. Eu não sou o homem que eu era quando eu a desiludi. Pelo menos eu estou a tentar não ser. Emma ouviu em silêncio, os seus olhos fixos na mesa, como se estivesse a pesar cada palavra. Quando ela finalmente olhou para ele, o seu olhar era firme, mas mais suave do que tinha sido antes. Eu não sei se eu posso perdoá-lo, Michael, ela admitiu tranquilamente. Mas eu não posso negar que ela sorri quando ela o vê agora. Eu não posso negar que ela é mais feliz com você na vida dela.
Talvez isso seja o suficiente para eu o deixar continuar a tentar. Pelo bem dela. Não era perdão, ainda não, mas era algo, e Michael aceitou-o com uma gratidão que deixou a sua garganta apertada. Naquele momento, ele percebeu que o amor não era sobre grandes gestos ou promessas impecáveis, mas sobre paciência, humildade e a vontade de aparecer repetidamente, não importa o quão difícil se tornasse. À medida que os meses passavam, Sofia começou a correr para ele sem hesitação, os seus braços atirados para os lados, enquanto ela gritava o seu nome. Ela pedia para ir às cavalitas, insistia que ele se juntasse às suas festas de chá com chávenas de plástico e biscoitos e puxava-o para os baloiços do parque, onde ele a empurrava cada vez mais alto até que a sua gargalhada enchia o ar. Cada um destes momentos derrubava as paredes que Emma tinha construído, mostrando-lhe um homem que não era perfeito, mas que estava presente, que estava a tentar com uma sinceridade que ela nunca tinha visto nele antes. A mudança final veio uma noite no seu iate, o mesmo símbolo da vida que ele tinha uma vez escolhido em vez delas. Ele convidou Emma e Sofia a bordo não para uma festa ou um espetáculo, mas simplesmente para passarem tempo juntos. Enquanto o sol mergulhava abaixo do horizonte, pintando o céu em tons de ouro e carmesim, Sofia encostou-se sonolentamente ao seu peito, a sua pequena mão enrolada na sua camisa. Emma ficou ao lado dele, o seu cabelo a apanhar a luz da noite, os seus olhos azuis a refletirem tanto dor como esperança. Michael virou-se para ela, a sua voz instável mas verdadeira. Você tinha razão o tempo todo. Eu atirei fora as únicas coisas que realmente importavam. Mas eu não quero viver assim mais. Eu quero lutar por você e por ela todos os dias, pelo resto da minha vida, se você me deixar. Emma segurou o seu olhar por um longo momento, o silêncio entre eles preenchido apenas pelo som das ondas contra o casco e a respiração suave da sua filha. Ela não lhe deu uma promessa, ainda não, mas ela também não desviou-lhe o olhar. E nos seus olhos ele viu algo que ele não tinha visto desde a noite em que ela lhe disse pela primeira vez que ela estava a carregar o seu filho. Os frágeis inícios da confiança. A jornada à frente não seria simples. As cicatrizes do passado não desapareceriam da noite para o dia. Mas enquanto eles estavam juntos no deck, a pequena menina que carregava as feições de ambos a dormir pacificamente entre eles, Michael sentiu uma certeza tranquila a instalar-se dentro dele. Pela primeira vez na sua vida, ele não estava a pensar em lucros ou vitórias, ou poder. Ele estava a pensar em uma família, frágil e real, nascida da dor, mas a mover-se em direção à cura. E enquanto as estrelas começavam a aparecer acima, ele compreendeu que este era o único legado que valia a pena construir.